Boa noite, meninas. Boa noite, mulheres enraizadas na presença do Senhor. Boa noite. Nós somos a primeira igreja batista renovada no Gradim, Pibarg, uma igreja restaurando vidas. E eu sou a pastora Valéria, falo com vocês nessa noite. E estamos separando as terças-feiras para falar sobre células apostólicas, né? Nossa igreja, ela existe em segmentos e nosso segmento de mulheres, células apostólicas, estamos trabalhando nesse ano 2020 sobre o tema enraizado. E aí, nós separamos esse livro. Eu já tenho esse livro há 2 anos e o Espírito Santo trabalhou no meu coração através desse tema e eu queria muito trabalhar com as mulheres da nossa igreja sobre esse enraizado. Lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Lá naquele escondidinho, lá naquele seu secreto, o Senhor quer trabalhar na sua vida, assim como Ele tem trabalhado na minha vida. Então vamos lá? Já temos alguns dias, semanas, que nós estamos trabalhando alguns temas, alguns estudos. E nós estamos já para esse estudo, o 4º estudo durante semanalmente, né? Então, hoje nós vamos trabalhar confiança e os 3 solos. Nós já trabalhamos com por que os enraizados duram, por que os enraizados permanecem. Nós trabalhamos também raízes antes dos frutos, que é a Joyce, né? Que é líder do Ministério de Mulheres Feitas para Gerar, que tem no YouTube, esse tema que está lá no YouTube, tá bom? Curta a nossa página, se inscreva, deixe seu joinha, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito a sua vida com os temas que nós temos deixado lá. Tudo bem? E também, semana passada, a Ana Paula, que falou sobre raízes de Davi. Todos esses temas foram bênção. Tivemos uma introdução com a irmã Roseni, que falou sobre o enraizamento. Ela deu um panorama sobre o histórico desse livro, que foi uma bênção, né? E tenho certeza que essas semanas que transcorrem também serão bênção na minha vida e na sua vida também. Vamos lá, então, estudar um pouquinho da palavra do Senhor? Tem o toque-toque aqui, né? Que bênção! Mas nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Salmos 41, no versículo de 1 a 3. Nós vamos ver nesse salmo a confiança desse homem com o Senhor, né? E que diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e os conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Vamos parar aqui? Vamos meditar um pouquinho nessa prioridade que era a vida de Davi, né? As prioridades que ele tinha, as prioridades que ele determinou para estar na presença do Senhor, né? A confiança profunda que Davi tinha com o Senhor, mesmo ele tendo tantos erros, né? Mesmo ele cometendo tantas atrocidades na vida, né? Foi o adultério, foi o homicídio. Davi, que tinha o coração segundo o Senhor, ele ainda assim teve tantas dificuldades na vida. Davi era homem, né? Assim como eu, assim como você, que comete erros realmente, que comete pecados, né? Davi, ele era homem, né? E continuou sendo segundo o coração do Senhor, porque ele tinha algo dentro dele que despertava a atenção do Senhor. E é isso que eu quero trabalhar hoje com cada uma de nós, né? O Senhor trabalha na minha vida de uma forma e com certeza vai trabalhar na sua vida de uma outra forma, né? Sobre uma outra ótica. A confiança e os 3 solos. É isso que nós vamos falar nessa noite aqui, tá bom? O solo da intimidade, solo do serviço e a solo da comunidade. Então vamos lá trabalhar o primeiro solo que eu queria fazer a gente pensar
um pouquinho sobre essa intimidade do rei Davi, né? Em 2 Samuel 11, do 1 ao 4, ele vem falando sobre aquela passagem que Davi, em guerra, o povo todo estava em guerra, né? E ele, como rei, deveria estar muito preocupado com toda a situação do reino dele, né? Da população, né? Mas não, Davi aquele dia ele quis descansar, dormiu até tarde e quando acordou se deparou no seu terraço com uma mulher linda tomando banho, né? Ali já houve o desejo de Davi e de ter aquela mulher, né? Houve ali um adultério e o marido daquela mulher era seu soldado, trabalhava para Davi, né? E Davi não pensou em outra situação para fugir daquele problema que ele tinha cometido, que era matar, né? Que era que aquele homem morresse, para que o pecado dele não viesse ser visto, entendido, né? Por aquele homem. E aí houve na vida de Davi, em um pequeno espaço de tempo, um adultério e um homicídio, né? Mas a intimidade de Davi não parou ali, né? Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida de Davi, a ponto dele entender que o coração dele precisava estar mais próximo ainda do Senhor, porque a vitória vinha dele. Qual tem sido a sua intimidade com o Senhor? Qual tem sido a minha intimidade com o Senhor? A ponto de eu entender que eu erro, que eu peco, mas que ao mesmo tempo existe um amor tão grande desse Deus para mim, para você, para nós, que a gente só tem a fazer uma coisa, é se humilhar, buscar a presença do Senhor e voltar a viver uma intimidade com Deus. E Davi, pela proximidade do Senhor e com tanto tempo passado na presença do Senhor e cultivando essa amizade, ele temia quando iria falar com o Senhor, quando tinha que falar com o Senhor, quando tinha um problema para ser resolvido, quando ele queria ouvir o Senhor, quando ele tinha uma aflição, tudo ele colocava diante do Senhor. E Salmo 51 é um salmo que eu queria ler com vocês, que diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, ficarei e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Davi, ele reconhecia que ele precisava do cuidado do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí ele vai falando, né? E renova em mim o espírito reto. Ele vai declarando o quanto de ruim ele tem e o quanto Deus pode fazer na vida dele. E isso a gente só pode fazer quando nós estamos sabendo quem é o Deus da nossa vida, na intimidade com Ele, sabe? E você fala e Ele te entende, Ele te ouve. E há essa proximidade, há arrependimento, há regeneração, há justificação, há vida, há cura, a libertação. Tudo isso o Senhor tem muito para fazer na minha vida e na sua vida. Intimidade, quando a gente tem intimidade, é aquele momento que, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho tanta intimidade com você que a ponto de eu chegar na sua casa e ir lá abrir sua geladeira, pegar água, pegar um suco. É isso que o Senhor quer. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Que você abra a geladeira, que você, sabe, desacortine sua vida diante da presença dele, para que ele entre na sua vida e faça morada, e faça o conserto. Davi, ele falou com muita propriedade: Senhor, cria em mim o coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Às vezes, irmãs, nós pecamos e Satanás, ele fica, sabe, sempre soprando no meu ouvido, no seu ouvido, de que você não é mais digna de estar na presença do Senhor.
Mas não ouve isso não. Você é filha, você é princesa. O Senhor te comprou com sangue poderoso na cruz do Calvário. Então, se recupere disso e entre na presença do Senhor, porque Ele tem muito mais para fazer na minha vida, na sua vida. Esse Salmo 51, ele nos remete a entender que cria em mim, ó Deus. Então, todos os dias, nós precisamos ter esse pensamento do Senhor ir lá e criar em mim um coração puro, renovado na presença dEle. Amém? O segundo solo é o solo do serviço. Nesse Salmo 41, onde nós já lemos, tá falando assim, ó, 41:1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Eu não quero entrar, né, no assunto que está gerando 2020, né? Desde do início do ano, nós temos vivido momentos muito difíceis. Mas o que eu quero falar aqui sobre esse serviço, o solo do serviço, o solo da intimidade, o solo do serviço, eu quero falar agora que quando nós estamos a servir alguém, alguma coisa, em algum lugar, nós precisamos ter alegria em fazer aquilo ali, né? E eu só tenho alegria, só tenho prazer em servir se eu me coloco com muita alegria, como eu já falei, né? Quando eu tenho prazer, como eu já falei, de servir. O Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5, fala muito sobre isso, né? Vivemos em dias muito egoístas, onde eu quero fazer só para mim. Eu não entendo que a pessoa, o meu próximo, precisa dos meus serviços, precisa da minha ajuda, precisa das minhas mãos, né? Precisa da minha atenção quanto a isso. A obra do Senhor precisa ser vista de um modo abrangente, amplo, né? Que eu possa alcançar outras pessoas que não estão no meu ciclo de intimidade, de relacionamento mais próximo. Mas a palavra do Senhor vem falando que celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras e servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Quantas vezes, né? Eu vou colocar aqui agora o serviço da igreja. Quantas vezes nós entramos na nossa igreja falando assim, mais uma reunião. Poxa vida, eu tô cansada de tantas coisas que tem para se fazer na igreja. Eu tô cansada de trabalhar no ministério e não ser reconhecida. Eu tô cansada de ter reuniões. Eu tô cansada, sabe, de estar ali. Eu tô cansada. E são murmurações, são questionamentos, são egoísmos. Que quando a gente para entender que tipo de solo é esse, que tipo de terra é essa, é uma terra infértil, é uma terra que não vai produzir coisas boas, é uma terra que não vai prestar para nada. O seu serviço, quando você vai prestar um serviço, né, com esse sentimento, as coisas não fluem, as coisas não ficam boas, sabe? A gente não sente alegria quando a pessoa está fazendo certas coisas com um coração triste e amargurado, sabe? Sem prazer naquilo. Enquanto que em Salmo 100 está falando isso, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, quando a gente reconhece isso, o nosso serviço fica mais prazeroso, fica mais leve, a vida fica feliz. Você vai porque vai servir ao Senhor. E foi Ele que te trouxe vida, foi Ele que te deu salvação. É através do Espírito Santo que é dele que você tem suas habilidades, tem seus dons, tem seus talentos, você tem vida, sabe? Então se alegre, sabe? Construa esse solo no serviço e a serviço do Rei, porque eu tenho certeza que quando você colocar a mão nas coisas, né? Para fazer, você vai ver que o Senhor vai te preencher com uma alegria maravilhosa.
né? Então, tenha intimidade e sirva ao Senhor com alegria. Ainda continua aqui, né? Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Nós somos muito afetados com isso, porque às vezes damos muito mais ouvidos às coisas que são ruins do que às coisas boas. Servir ao Senhor é muito gostoso, é muito prazeroso, porque o serviço dele já foi feito por nós, que foi morrer na cruz do Calvário. Então hoje o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é estar com o coração grato, porque ele te resgatou. Então nada melhor na vida do que ter o prazer de servir ao Senhor. Amém? E o terceiro solo que eu queria falar é o solo da comunidade. Pastora, viver em comunidade é muito difícil, é muito trabalhoso. Sim, nada na vida é fácil. E eu quero dizer uma coisa, a palavra comunidade, em minha concepção, ela se divide em duas. Comum, unidade. Nós precisamos ser pessoas que unam essas duas para se tornar uma. Ter e ser comum e trabalhar em uma unidade. Então, quando eu lembro de uma comunhão, de uma comunidade, de uma comum unidade, dessa unificação, dessa interação, desse estar junto, desse ajuntamento para se fazer algo. Eu lembro muito de Atos 2, quando falou que as pessoas tinham tudo em comum, dividiam propriedades, vendiam, juntavam, o que tinha necessidade era suprido, não é? Então, esses três solos onde nós estamos conversando hoje, eles só se concretizam quando eu entendo que eu estou enraizada, eu estou baseada na palavra. Eu não estou fugindo em nada aqui do que é verdade, do que o Senhor deixou aqui para cada uma de nós. Então, se nós temos a palavra do Senhor como chave, como ferramenta, como arma, sabe? Para a gente desengatilhar, tirar e aproveitar, sabe? Todo esse alimento aqui, para nós termos uma vida melhor, com certeza, minhas amadas, nós teremos uma vida abençoada, nós teremos uma vida frutífera, nós seremos felizes, sabe? Nós teremos felicidade em tudo que a gente faz. E aí eu separei o texto de Atos 2, versículo 1, que diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Estar no mesmo lugar não é bom muitas das vezes, porque eu tenho uma opinião, você tem outra, o outro tem outra. E para juntar as ideias não é fácil, mas o Senhor quer que nós vivamos nesse solo, nessa comunhão, nessa comunidade, porque é um ajudando o outro. Nós precisamos conviver em comunidade juntos. Sozinhos nós não vamos conseguir. Precisamos, sabe, estar agarradinha uma na outra, buscando carinho, buscando atenção, buscando amor, buscando ser aconselhada, buscando, sabe, que a outra que ore mais do que eu me ajude em oração, que a outra que leia mais a palavra me ajude em oração, que a outra que tenha uma intimidade ainda maior com o Senhor me ajude. Nós precisamos entender e abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, deixar nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, para entender que a palavra dele é viva e ela é eficaz e ela pode transformar a minha mente, o meu coração, a ponto de eu entender que eu preciso ser melhor, que eu posso ser melhor amiga, melhor companheira, melhor confidente, melhor mãe, melhor esposa.
Sabe, gente, eu acho que nós precisamos entender várias coisas nesses 3 solos. Que tipo de intimidade eu tenho com o Senhor e que tipo de intimidade eu tenho com os meus filhos, com o meu marido, com o meu patrão, no meu trabalho, com os meus amigos, na minha igreja. Que tipo de serviço eu presto lá para o meu patrão? Que tipo de serviço eu tenho na minha casa? Ah, na minha casa não tem problema não, qualquer coisa serve. Não, tá errado. A nossa casa, o nosso lar é lugar de aconchego, lugar de carinho, lugar de prazer, lugar de atenção. Então sirva ao Senhor com alegria, sirva na sua casa com alegria, tenha prazer de fazer sua comida, tenha prazer de arrumar sua casa, tenha prazer com você, de se arrumar, de tomar um banho, de ficar bonita. Isso é prazeroso para mim, para você, para o Senhor, para os seus filhos, para o seu marido. Em nome de Jesus, receba essa palavra, minha irmã. E agora, com a comunidade não é diferente, né? Seu solo precisa estar fértil, precisa estar bom, para que as outras pessoas, quando pisarem, quando vierem até a sua vida, sinta esse carinho seu, sinta esse aconchego seu, sinta esse prazer que você tem de estar junto. Não é bom que o homem esteja só, diz a palavra do Senhor. E não é só para casamento não, tá? É para nós também. Viver em comunidade é isso. E no versículo 40, lá de Atos 2, está falando assim: e com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados e os de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Hoje nós não temos templo, mas não podemos estar no templo. Mas quem é templo aqui? Sou eu, é você. Então, essa unidade, ela precisa estar aqui para eu transmitir para fora. E todos os dias no templo. E partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja daqueles que o haviam de salvar. A igreja da verdade, ela nunca foi diferente, né? Só a época que mudou. Muda-se as épocas, muda-se as histórias, muda-se as pessoas, né? Os cenários, talvez. Mas a história continua, né? A história continua de egoísmo, de não ser humilde, né? De murmurações, de questionamentos, de ser consumistas demais, de querer só o meu, e o próximo a gente deixa para bem próximo, o próximo não, né? Para bem longe, né? Não queremos ele próximo de nós. As histórias continuam, né? Consumimos o que não é necessário, possuímos o que não precisamos, e assim vai. Viver enraizada é extrair do solo nutrientes saudáveis para toda planta. Você precisa ter seus olhos bons para que todo o teu corpo seja iluminado. Sua mente precisa estar bem para que todo o seu corpo possa estar em equilíbrio, em harmonia. Então, irmãs, viva enraizada. Não queira saber para onde estão indo suas raízes, na verdade, né? Porque quando você tem suas raízes num solo abençoado, num solo fértil, num solo bom, olha-se a árvore, você vai ver que ela está com um solo fértil. Olha essa planta aqui, que linda que ela está.
Eu ganhei de uma irmã da igreja. Me deu pequenininha, uma mudinha pequenininha. E olha como que ela está. Ela está com suas folhas limpas, lindas. E o solo dela, com certeza, está recebendo nutrientes que são nutrientes muito saudáveis para ela. Porque suas folhas não negam como que ela tá. Sua vida como que tá? Tá assim, viçosa? Tá bonita? Como essa planta? Se não tiver, nós precisamos ter o cuidado de verificar que tipo de solo nós estamos tendo. Nós estamos enraizadas. Se sua raiz, se sua planta, se suas folhas, se seus frutos não estão bons, é sinal de que seu solo está precisando de nutrientes saudáveis. E o seu nutriente está aqui, ó, na palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, minha linda. Para qualquer coisa, eu estou à disposição. Vamos orar? Deus Santo, Deus maravilhoso. Estudamos a Tua palavra agora, Senhor, onde entendemos os 3 tipos de solo. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, se não temos ou se não entendemos, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, venha clarear nossa mente, venha trazer clareza à nossa mente, venha estar trazendo clareza também ao nosso coração, para que possamos entender através da Tua palavra, Senhor, o que precisamos fazer para nutrir o nosso solo, para nutrir a nossa terra e termos a nossa árvore saudável, termos as nossas raízes, ó Deus, saudáveis, para que quando as pessoas quiserem retirar frutos, esses frutos sejam saudáveis e saborosos. Nós assim te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.